Tudo isso que eu vou falar agora são princípios que eu aprendi lendo o livro de Tiago, apenas no seu primeiro capítulo. Então a palavra de Deus é muito poderosa e a gente consegue extrair muitas coisas preciosas, coisas que a gente carrega para a nossa vida cristã e até mesmo você que ainda não é cristão, que às vezes você mesmo carrega no seu dia a dia e você não sabe que é um princípio cristão. Então uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui, que eu aprendi, a provação ela é motivo de alegria. Eu já falei isso num vídeo passado sobre como Deus nos forja na batalha. A provação ela é algo que é usada por Deus para nos preparar para algo maior. A provação ela serve para que nós amadureçamos mais rápido. Ela testa a minha fé, ela faz com que eu seja mais perseverante e maduro espiritualmente. Então valorize cada provação que você estiver passando na sua vida. Não seja uma pessoa que busca apenas conforto. Não fuja das dificuldades. Aprenda a ser forjado por Deus. Outra coisa que eu aprendi lendo apenas o primeiro capítulo foi que devemos sempre pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá com generosidade. Eu não sei se você coloca muita fé nessa questão da oração, talvez para você seja apenas um clichê de que eu tenho que orar porque Deus vai me ouvir, Ele vai realizar os desejos do meu coração. Talvez você seja um pouco incrédulo em relação à oração, mas eu não sei se você já tentou realmente pedir algo a Deus. Não sei se você já realmente se quebrantou e falou: Senhor Deus, se o Senhor realmente existe, então ouça essa minha oração aqui. Eu quero ver se o Senhor está me ouvindo mesmo, se o Senhor vai fazer algo a respeito da minha vida, se o Senhor vai se manifestar para mim, se o Senhor vai me dar um pouco da sua presença. Eu quero sentir mais de Ti, Senhor. Talvez falte um pouco de iniciativa da sua parte. Então, Deus está nos convidando para que, se a gente precisa de sabedoria, você tenha liberdade total para pedir para Ele. Eu, por exemplo, toda vez que eu oro, eu peço porque eu tenho uma grande responsabilidade como um pai, como alguém na minha profissão. Eu tenho uma grande responsabilidade como marido. Então, eu preciso de muita sabedoria para que eu não fique tropeçando nessa vida, para que eu não fique indeciso. Eu quero viver de acordo com os princípios de Deus. Então, eu oro: Senhor, me dê sabedoria. Assim como o Senhor deu para o rei Salomão em abundância, me dá um pouquinho dessa sabedoria também, Senhor. Ele dá com generosidade se você pedir. Outra coisa que eu aprendi é que Deus não tenta ninguém. A tentação ela não vem de Deus. A tentação ela vem dos nossos próprios desejos carnais. É a partir das nossas fraquezas, é a partir daquilo que me faz cair com mais facilidade, é a partir daquilo que me faz bambear as pernas para o pecado. É aquilo ali que eu sou tentado, é naquela área. Então o inimigo ele vai usar essa sua fraqueza para te tentar. Ele vai usar os seus pontos fracos. O que você deve fazer? Eu também aprendi logo na sequência, lendo, que toda vez que a gente se depara com uma tentação, a gente simplesmente tem que fugir dela. Você não tem que bancar o super-homem e tentar bater de frente com aquilo que é a sua fraqueza, tentar bater de frente com aquilo que te faz cair. Você simplesmente tem que fugir. Como José fugiu daquela mulher que ficou nu diante dele, tentando seduzi-lo, e ele sabia que não podia fazer aquilo porque era a mulher do seu chefe, e ele simplesmente fugiu diante daquela situação, ele não tentou combater. Você deve fazer a mesma coisa, você deve fugir da sua fraqueza. Qual que é a sua fraqueza hoje? Qual é o seu maior ponto fraco? Pensa aí. Agora você faça o seguinte: tudo aquilo que te faz tropeçar, todos os gatilhos que faz você cair nas suas fraquezas, você elimina da sua vida. Pode ser uma rede social, pode ser alguma coisa que você vê no dia a dia. Elimina, seja radical com o pecado. A gente não pode brincar com nossas tentações. E existe um ciclo nisso, porque a tentação, ela gera o pecado. E o pecado, ela gera a morte. Isso é um ciclo. Então saia desse ciclo o mais rápido possível. Fuja de todas as suas tentações. Tentações dos olhos, tentação da carne, fuja. Outra coisa que eu aprendi no primeiro capítulo é que devemos ouvir mais, falar menos e, em consequência, nos irar menos. Você precisa estar com seus ouvidos mais abertos e com sua boca mais fechada em relação aos problemas alheios, em relação às questões da vida, porque se você começar a falar mais, você pode cair na tentação de se irar. E a justiça, ela vem de Deus. Nós não podemos fazer a justiça que pertence a Deus. Outra coisa que eu aprendi é que de nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Nós não podemos ser do tipo que chegamos na igreja aos domingos, ouvimos a palavra e logo em seguida a gente sai, vai comer um lanche e nem lembra mais o que foi falado. A gente precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus no nosso dia a dia, buscando colocar em prática. Pode parecer difícil, às vezes, colocar em prática os princípios de Deus, as palavras de Deus, mas se você não tem constância, se você não tem uma vida de
leitura, se você não tem uma vida de oração, você vai ter mais dificuldade de colocar isso em prática. Então você precisa ter uma vida disciplinada também em relação à sua fé. É como ir à academia. Como que você quer ficar forte se você vai na academia uma vez por semana? Você não vai conseguir. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Você precisa exercitá-la, meditar nela, orar todos os dias, não apenas ser um ouvinte, um espectador. Outra coisa que eu aprendi é que controlar a língua tem muito valor. Então vai de acordo com aquele mesmo princípio de ouvir mais. Às vezes a gente fala mal de outras pessoas, às vezes numa roda de conversa no trabalho, na sua escola, faculdade, você se sente tentado a caçoar de alguém, você se sente tentado a falar mal de alguém, fazer uma fofoca, e fuja disso, fique calado nesses momentos. Fique na sua, evite que a sua língua seja uma armadilha para você mesmo. Use a sua língua como um canal de bênção para falar da palavra de Deus, falar de coisas boas, falar de coisas louváveis, falar de coisas agradáveis, não usar sua língua como um veneno letal. E essa última foi a que mais marcou, porque Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas e não se corromper com o mundo. Então, se a gente for trazer isso para o nosso tempo, quem que são os órfãos e viúvas? Eles aqui representam as pessoas que são desamparadas e vulneráveis. Pensa aí no seu convívio, no seu dia a dia. Quem são as pessoas que estão desamparadas? São esses tipos de pessoas que nós devemos voltar os nossos olhos. São esses tipos de pessoas que nós precisamos olhar com empatia, com amor. E às vezes, essa pessoa não precisa nem ser um pobrezinho aí que mora perto de você, aquele sem teto. Às vezes pode ser uma pessoa rica, uma pessoa milionária, uma pessoa famosa, mas que ela vive numa situação de desamparo, porque ela não encontrou a sua verdadeira felicidade, ela vive num lamaçal, ela numa constante vontade de tirar a sua própria vida. Essas pessoas, elas estão completamente vulneráveis e precisam conhecer o Evangelho, precisam ser amparadas também. E o segundo ponto é que não devemos nos corromper com o mundo. O mundo está cheio de corrupção, o mundo está cheio de desvios morais. O mundo, ele combate a palavra de Deus. O mundo, ele busca os seus próprios interesses. Nós não devemos ser escarnecedores como o mundo escarnece da palavra de Deus. Pelo contrário, nós estamos aqui nesse mundo como filhos de Deus para fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença na sua escola, na sua universidade. Você precisa fazer a diferença no seu trabalho. De nada adianta você querer ser um cristão que se isola, vive numa bolha. Não, você precisa fazer diferença onde você está. Você precisa ser alguém de luz, você precisa ser alguém que não se corrompe. É como a garça que caminha na lama sem se contaminar. Nós devemos ser assim, sal e luz dessa terra, e não simplesmente nos isolarmos numa bolha religiosa. Você precisa fazer diferença onde você está, e sem se corromper com o mundo. Esses princípios eu aprendi lendo apenas o primeiro capítulo de Tiago, que dá para a gente tirar muitas lições, muito aprendizado. E eu espero que eu tenha ajudado você com essas reflexões que eu anoto. São reflexões que eu tiro para mim, mas eu sinto que devo compartilhar isso aqui na internet, devo compartilhar isso com mais pessoas. Talvez pessoas que eu nem imaginava estão assistindo agora esse vídeo, amigos, familiares. E eu quero muito que a palavra de Deus seja propagada, que toda a honra e glória seja dada a Jesus Cristo.